Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de física. Nosso assunto de hoje, grandezas do movimento circular uniforme. É muito interessante, show de bola. Vê se você entende. Estamos diante aqui de um movimento circular uniforme, um movimento que a partícula se movimenta numa circunferência, né, numa pista circular, mantendo o mesmo valor da velocidade, né, como eu comentei na aula anterior. Por isso que o nome é uniforme. Uniforme não significa velocidade constante, significa valor da velocidade constante, tá? Por isso que isso é um movimento uniforme, em especial nesse caso, um movimento circular uniforme. Me diga uma coisa, eu posso dizer que essa velocidade aqui é igual a essa? Posso não. Essa velocidade é para cá, essa velocidade é para cá. Como é que elas são iguais? Velocidade é um vetor, né? Dois vetores são iguais quando eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então eu garanto que essas duas velocidades têm o mesmo valor, mas elas não são iguais, pois não têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mas me diga uma coisa, essa bolinha, quando ela fizer uma volta completa, aí ela volta a ter essa mesma velocidade, com a mesma direção e o mesmo sentido. Então ela passa a ter uma repetição, entendeu? Só tem essa repetição após uma volta completa. E esse tempo para essa repetição ganhou um nome especial, ganhou o nome de período, que eu vou chamar de T maiúsculo, tá vendo? Então isso daqui significa período. Professor, o que é período? Vê, período é o tempo para que a gente tenha uma repetição. Nesse caso aqui, é o tempo de uma volta completa, no caso do movimento circular uniforme. Isso é período, tá bom? Todo movimento periódico tem um período e tem uma frequência. É outra grandeza muito estudada no movimento circular uniforme. O que é frequência? Vê, frequência, a definição dela é o número de repetições no intervalo de tempo dado, tá bom? Assim que você pode encontrar a frequência. No nosso caso aqui, o número de repetições é o número de voltas. Veja que interessante. Vamos supor que esse corpo eu esteja analisando 3 voltas dele. Aí eu boto aqui 3 voltas. Vou te fazer uma pergunta. Qual é o tempo que esse corpo gasta para dar 3 voltas? Qual é? Isso, 3 períodos. Oxê, por que, Ronaldo? Fácil, gente. Período não é o tempo de uma volta, então para ele dar 3 voltas, é porque ele vai gastar 3 períodos. Olha que interessante. Eu posso cortar esse 3 com esse 3 daqui e vai sobrar 1 sobre o período. Se eu tivesse escolhido aqui 1000 repetições de 1000 voltas, eu ia colocar aqui 1000, e aqui eu ia colocar o tempo correspondente para 1000 voltas, que seriam 1000 períodos. Ia cortar de novo 1000 com 1000, ia ficar o inverso do período. Não tem para onde fugir. A frequência, né, no movimento periódico é sempre o inverso do período. Lembrando que período é o tempo, nesse caso aqui, para dar uma volta completa. Beleza? Então, as duas primeiras grandezas que você tem que saber é o período e a frequência. Quais são suas unidades no Sistema Internacional de Unidades, no SI? Fácil. Como um período é um tempo, sua unidade é, você falou aí? Eu escutei. É segundo. Muito bem. Já a frequência, como é o inverso do período, ela vai ser o inverso do segundo, que é 1 sobre segundo. Isso é o inverso. Isso é a mesma coisa que segundo a menos 1. E isso é a mesma coisa de Hertz. Então, Hz é a unidade de frequência, Hertz, em homenagem a Frederic Rudolf Hertz, um cientista aí, se eu não estiver enganado. Beleza, pessoal? Pronto, estudamos período e frequência. Vamos para a próxima. Em aulas anteriores, eu já falei para vocês de radiano. Radiano é a unidade de ângulo. E observe aqui na circunferência que quando esse corpo percorre voltas, né, no movimento circular uniforme, eu escolhendo aqui essa linha, esse pedaço da circunferência, esse arco, ele está descrevendo um comprimento L, um ângulo φ, que é a letra grega, e aqui tem um raio R. Como é que eu relaciono essas três? Eu pego radiano. Ou seja, o ângulo em radiano, ele significa, ele representa a quantidade de raios que cabe nesse arco aqui, entendeu? Por exemplo, vamos supor que nesse arco caibam 3 raios. Sabe quem vai ser o ângulo? 3 radianos. Então, o radiano, ele mede a quantidade de raios que cabe no arco. Por isso que é R aqui e L aqui. Toda fração é assim, pessoal. Ela mede quantos denominadores cabem no numerador. Então, essa é a definição de radiano. Beleza. É o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, eu vou achar o ângulo em radiano. Fácil. Dessa expressão, eu vou achar outras expressões e outras grandezas para o movimento circular uniforme. Faça aqui meio pelos extremos. Olha o que você vai achar. Vai ficar assim. Aqui é 1, né? Quando não tem, L vezes 1L igual φ, que é o ângulo varrido, vezes o raio. Pronto, isso é importante. Vamos lá. Isso é igualdade, né? É.
Tudo bem. Então, o que eu faço de um lado para manter a igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu dividir esse lado por um intervalo de tempo ΔT, um intervalo de tempo que a bolinha vai daqui para cá, por exemplo, eu tenho que dividir pelo outro o outro lado por ΔT também. O que faz de um lado, faz do outro. Só não pode dividir por zero. Dividir por zero é loucura, não tem sentido nenhum. Mas se não for zero, o que você faz de um lado, que divide por um lado, tem que dividir do outro para manter a igualdade. Beleza. A partir daí, a gente percebe duas novas grandezas no movimento circular uniforme. A primeira é o comprimento dividido pelo tempo. É a linha percorrida dividido pelo tempo. Isso recebe o nome. É isso aqui, ó, velocidade linear. Entendeu que o nome é velocidade linear? Porque é a linha percorrida em certo tempo. V. Aí igual. Se eu pegar o ângulo, essa fração aqui, ó, o ângulo em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade que tem a ver com o ângulo. Ela é chamada de velocidade angular, representada pela última letra do alfabeto grego, ômega, que parece um W, né, mas é um ômega, vezes o que sobrou, o raio. Gente, essa relação ela é muito importante. E ela vai ser bastante explorada quando eu ensinar a vocês a cinemática do movimento harmônico simples. É muito bonito. Ó, por enquanto, entenda isso que eu fiz. A velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Beleza, pessoal? Facinho, facinho. Olha para cá. Se a gente continuar essa brincadeira, ou seja, se eu continuar fazendo o que eu faço de um lado, eu faço do outro, veja o que eu vou encontrar. Vou multiplicar aqui esse lado agora por ômega. Isso aqui eu percebi da minha casa, estudando aqui. E multiplico aqui por ômega. O que faz de um lado tem que fazer do outro, para que a igualdade se mantenha. Só não pode ser zero isso, tá bom? Então me ajude aí. O que é que dá ômega vezes V? Dá ômega V. Muito bem. O que é que dá ômega vezes R vezes ômega? Vai ficar ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, vezes o raio. Aí eu me perguntei, o que significa essa grandeza, velocidade angular vezes a velocidade linear? Olha o que interessante. Aí eu pensei, vou fazer uma análise dimensional. Vou botar as unidades aqui e ver que grandeza esse produto significa. Ó, qual é a unidade de velocidade angular? É radiano por segundo. Por quê? Velocidade angular não é um ângulo sobre o tempo, então o ângulo em radiano e o tempo em segundo, radiano por segundo. A velocidade linear é o tamanho da linha percorrida em certo tempo. Então vai ser metro, a linha, no SI o comprimento é metro, dividido pelo tempo, segundo. Essa unidade radiano é uma unidade, é um adimensional. Por quê? Porque se você observar o ângulo em radiano, ele é a divisão de grandezas de mesma espécie. O que é isso? Grandezas que têm a mesma unidade. Então, se aqui for metro, aqui também vai ser metro, eu posso cortar. Então, colocar o radiano aqui, a unidade radiano, ou não colocar, não faz diferença nenhuma. Ele é um adimensional. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha sido claro. Então, ó, se eu quiser tapar esse radiano daqui, eu posso, não tem problema nenhum, posso colocar ou não. Veja a unidade que vai sobrar. Vai ficar metro em cima e segundo vezes segundo embaixo. Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado e vai ficar metro por segundo ao quadrado. Você lembra que grandeza, qual a grandeza que é representada pela unidade metro por segundo ao quadrado? Quer escutar? Isso, a aceleração. Então, ômega vezes V, o produto das velocidades, representa uma aceleração. Olha que interessante. Como estamos aqui no contexto de movimento circular uniforme, a aceleração que existe aqui é a aceleração centrípeta. É a aceleração resultante do movimento circular uniforme. Então, esse produto aqui representa a nossa aceleração centrípeta. Entenderam, pessoal? Então, ó, basicamente, nós temos 5 grandezas no movimento circular uniforme. Quais são? Período, frequência, é bom você gravar isso aí. Velocidade angular, velocidade linear e aceleração centrípeta. Cada uma com a sua característica, com a sua lógica. Tá certo, pessoal? Importante você entender passo a passo que eu fiz e você estudar isso daí. Na próxima aula, eu vou resolver questões para a gente consolidar bem esse conhecimento, tá bom? Eu espero ter sido claro para vocês. Valeu, até a próxima aula. Bons estudos!